Podcast Q3 Remuneração, um canal acima da média. Olá, você profissional de recursos humanos e especialmente de remuneração. Está começando o terceiro episódio do podcast Q3 Remuneração, um canal acima da média. Eu sou Vanderlei Abreu, jornalista especializado em gestão de pessoas, e comigo está o idealizador do Q3 Remuneração e sócio, diretor da RH Plus, Companhia da Remuneração, Matheus Oliveira. Olá, Matheus. Olá, Vanderlei. Boa noite. Estamos aqui para mais um programa. E dessa vez aí contando com a presença do nosso convidado, Thiago Geraldo, que é o CEO da Gold Star Seguros, né? E que vai abordar aí um tema muito interessante para as empresas aí, que é a parte de benefícios corporativos, principalmente planos de saúde, que é um dos maiores custos, né, que possui a área. Então a gente vai procurar abordar esse tema, explorar um pouco da experiência. Um pouco não, né? Muito da experiência que o Thiago tem para poder colocar esses pontos para as pessoas que nos ouvem. Legal. Antes de eu iniciar a nossa conversa com o Thiago, você tem alguns recados para dar para os nossos ouvintes, né, Matheus? Isso. A gente já tem confirmado para o dia 19/3 duas pessoas que nós entrevistaremos e o tema será grupos informais, tá? Então, são coordenadores de grupos informais. Tem o Gruski, que é representado pelo Éder Pedroso, que é da região ali de São Carlos, Araraquara, com mais de 500 pessoas, né, integrantes, representantes daquelas várias cidades da região ali, né? E a Vanessa Silva, do RH Indica, que é aqui de São Paulo, com aproximadamente 220 integrantes, né? Então, é um público bastante interessante aí que a gente vai estar conversando sobre a contribuição que os grupos informais têm na formação do profissional de recursos humanos. Além disso, a Credit Citrus, de Bebedouro, está com uma vaga de analista de remuneração. Então, as pessoas que tiverem interesse poderão estar enviando aí o seu currículo para rhseleção@creditcitrus.com.br ou entrar no LinkedIn da Credit Citrus e fazer a inscrição. A vaga estará disponível até o dia 9. Tá? Há pedidos, em função dos livros que nós citamos da vez passada, né? Pediram agora livros sobre remuneração variável. Eu estou fazendo aí uma coletânea e no próximo evento eu vou falar quais são os livros disponíveis sobre remuneração variável existentes no mercado. Queria falar também sobre o novo site com a nova grade de cursos de cargos e salários, remuneração, da Academia da Remuneração. Tá? Então, o pessoal já pode acessar aí www.academiadaremuneração.com.br e lá estará disponível a grade de cursos. São 14 cursos que nós estamos apresentando para o ano de 2021. Tá? E temos dois eventos aí que pediram para divulgar também. No dia 9 acontece a 17ª palestra virtual do Grusk, que terá como convidado o Renato Fiocchio, o CEO do Grupo Gestão RH. E terá, dia 11, um webinar sobre liderança com a Meilin Canizares. Tá? Então, são os eventos aí da nossa área. Muito bem. Então, hoje nós temos um convidado, como você mesmo disse, hoje nós temos um convidado muito especial que vai debater conosco aí um panorama da gestão de benefícios no Brasil. Então, eu vou fazer uma pequena apresentação. O Thiago de Andrade Geraldo, ele é CEO da Gold Star Saúde, empresa com mais de 30 anos de experiência em gestão de benefícios na área de saúde. Seja muito bem-vindo ao podcast Q3 Remuneração, Thiago. Muito obrigado, Vanderlei. Boa noite aí para você. Boa noite, Matheus. Boa noite, boa noite. Prazer aí estar com vocês. Vamos lá. Muito bom. Eu quero começar o nosso podcast de hoje já perguntando, né, há quanto tempo que a Gold Star Saúde está no mercado, né? Logicamente, já falei que são 30 anos, mas eu também quero que você fale um pouco sobre quais são os diferenciais que a Gold Star tem em relação ao mercado. Legal, Vanderlei. Eu acho que o interessante é que, apesar da gente estar há 30 anos aí no mercado, né, empresa fundada pelos meus pais, a consultoria em benefícios, né, de gestão de saúde propriamente dita, ela começou em 2014. Então,
Até então, a gente era uma corretora de seguros, né, com N ramos diferentes que nós atuávamos, e ao longo do tempo, enfim, foi definido que abriríamos uma unidade de negócio voltada para benefícios, né? Então, estrategicamente, fazia sentido naquele momento, e a partir daí, em 2014, eu assumi essa posição, né, de CEO da unidade da Gold Star, na verdade, diretor na época da unidade de negócio, e hoje sim CEO da Gold Star como um todo, mas esse trabalho ele vem perdurando aí desde 2014, então a gente brinca aí que é uma startup em evolução, aí, apesar dos 30 anos de existência. Tiago, já que você falou em startup, né, esse segmento é um segmento que usa bastante tecnologia, certo? Tem um nicho de negócio que usa bastante tecnologia. Como é que a Gold Star está preparada para enfrentar aí os players, já que cada vez mais a gente tem notícias de que essas plataformas digitais estão auxiliando aí o gerenciamento de benefícios? Olhando no aspecto da Gold Star, né, a gente é uma empresa que vem no modelo de negócio de consultoria em benefícios, né, mas a gente percebe um movimento de mercado como um todo, né? Então, hoje, o movimento das health techs, né, no Brasil é gigantesco. Eu tenho até aqui N pesquisas que mostram, né, mais de 300 startups de health techs participando, aqui um relatório de 2018, mostrando aqui a participação em 18 segmentos diferentes na área de saúde, com N soluções que atacam o core do negócio, enfim, da assistência médica, até N soluções periféricas, enfim, que contribuem para esse movimento da saúde no Brasil. Então, assim, exige da Gold Star sempre uma reinvenção, sempre estarmos conectados com esse movimento, né? E o nosso posicionamento de negócio ele é fundamental com base nisso. Então, o que nós éramos em 2014, quando a gente iniciou a empresa, quando você compara ao nosso trabalho de 2021, somos uma empresa completamente diferente, né? Uma empresa que investe muito forte em recursos humanos, né? Então, a gente tem hoje um time bastante qualificado, que veio de mercado, mas que está numa pegada de quebrar esse status quo do sistema de saúde hoje no Brasil, e também muito apoiado em tecnologia e inovação em processos, né? Então, rediscutir as formas que estão sendo tratadas e conduzidas, né? A gestão de plano de saúde em geral. Então, isso é algo que a gente vem trabalhando constantemente, com experiências em clientes importantes e relevantes, para que a gente possa não só permanecer em constante crescimento como estamos desde 2014, mas também atento a essas mudanças de mercado que podem, de uma hora para outra, disruptar e aí a gente ter que repensar todo o nosso modelo de negócio. Então, a gente está muito atento aí ao mercado. Eu tenho uma outra pergunta para te fazer, já que você é um especialista aí em planos de saúde, né? Das pesquisas que a gente tem feito e que a gente tem acompanhado também de outras consultorias, né? Um dos custos mais altos é o da assistência médica, né? Então, eu tenho um número aqui que o custo da assistência médica representa 12,79% sobre a folha de pagamento de uma empresa, né? Acho que só perde para a previdência privada, que está em torno de 16%. Né? Mas, assim, a representatividade do plano de assistência médica, ele é muito mais significativo para o colaborador do que, efetivamente, a previdência privada, né? Pela abrangência que tem e pela necessidade que os colaboradores têm de assistência médica. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Esse percentual dele ser tão impactante e de como é que vocês ajudam as empresas a fazerem a gestão do valor que é gasto, que é investido em planos de saúde. É uma questão bem complexa, Matheus, que a gente, na verdade, está vivendo, né? Porque existe uma série de fatores, uma série de variáveis que contribuem para esse impacto. Bom, primeiro que realmente, né, quando você olha para planos de saúde, a gente está falando de uma necessidade básica na pirâmide, né? Então, é algo mais do que relevante aí para as pessoas
e acaba sendo uma forte política de retenção de colaboradores, né? Então, isso, hoje em dia, empresas que querem se destacar no mercado e não oferecem esse tipo de benefício, elas estão correndo atrás, né? Estão tão atrasadas em relação a outras empresas. Então, virou algo extremamente importante. O impacto desse processo, ele se dá por uma série de fatores no Brasil. Então, você tem hoje, por exemplo, o envelhecimento da população, né? Então, isso é um fator que não adianta, a estatística mostra, né, que quanto mais velhos somos, maior é o consumo com plano de saúde, né, ou maior é a probabilidade de gastos. Então, isso é um fator que acaba culminando em reajustes cada vez maiores dentro dos contratos, dos planos de saúde, né? A gente tem a questão dos elevados, consequentemente, desses elevados reajustes contratuais, e aí um impacto nas contas das empresas, e aí vai chegando um determinado momento que o efeito desses impactos é preciso que algumas medidas sejam tomadas, como, por exemplo, repassar parte desse custo para que os funcionários também contribuam com o plano. Então, tem uma lógica também do sistema de saúde como um todo que ela acaba sendo muito perversa, né? Então, por exemplo, uma operadora de saúde, ela tenta trabalhar precificando um plano de saúde através de um cálculo atuarial. Então, eu estimo que você vai gastar X% daquilo que eu estou pagando. E aí, um determinado período, no final de um ano, eu faço uma avaliação desse número. O problema disso é que a rede, por exemplo, de credenciados desse sistema, ele tem uma lógica de receita que vai contra esses gastos que precisam ser evitados, né? Então, você pega hospitais, laboratórios, médicos, os médicos, laboratórios, hospitais, eles têm como usufruto, né? Ou seja, como receita, a utilização dos serviços, que vai contra a maneira que a operadora gostaria de trabalhar. Então, por conta de N fatores, doenças crônicas crescendo cada vez mais, os números são exorbitantes em relação a isso, né? Comportamento de consumo e uma série de coisas que acabam impactando, pressionam o mercado a reajustes mais exorbitantes. E tem um outro ponto também fundamental, que é a questão do investimento em tecnologia na saúde, né? E isso reflete em inflação médica elevada. Então, normalmente, além dos ajustes que eu tenho que fazer dos contratos por conta da performance das carteiras, somam-se os dados de inflação médica, né, que acabam impactando fortemente os contratos. A partir desse pressuposto é que a gente, como consultoria, a gente procura estudar uma série de ações combinadas que mitiguem esse risco de reajustes elevados e busquem saving dentro das empresas, né? Então, a gente tem uma série de ações que a gente trabalha em frentes comerciais, né, mapeando aí o mercado nacional como um todo para atender as empresas, mas também investindo fortemente na gestão da saúde, ou seja, na atenção à saúde primária das pessoas que compõem esse plano de saúde, porque é através dessa soma de ações que a gente entende que consegue mitigar o risco, né, dos gastos e da evolução dos gastos com o plano de saúde. Apesar de, como eu falei para vocês, o sistema como um todo é um sistema que ele influencia fortemente a essas elevações de gastos. Então, é algo crônico que a gente precisa tratar e é um movimento que todos os players envolvidos no sistema precisam atuar em conjunto. Ou Deixa eu seja, aproveitar o assunto, Tiago, só um minuto, Matheus, aproveitar o assunto, já que nós estamos no meio de uma pandemia, e você falou justamente em relação à questão da sinistralidade, anualmente eu fazia uma reportagem para a revista Melhor sobre justamente a movimentação do mercado de assistência médica, né? Nesse período de pandemia, como é que estão aí as negociações para os reajustes reajustes contratuais, levando-se em consideração que certamente a sinistralidade dos planos empresariais subiu uma barbaridade por conta de Covid-19 e, logicamente, os outros casos que continuam seguindo, né? Essa é uma excelente pergunta, Vanderlei. Na verdade, a sinistralidade caiu nas operadoras. É né? mesmo? Sim, e por que isso aconteceu? Porque as pessoas pararam de ir ao hospital, elas pararam de ir ao pronto-socorro. Né? Então, existe um receio muito grande de contaminação e uma série de coisas. Claro, tem os casos de Covid que estão sendo encaminhados e isso o plano atendendo acaba compondo a sinistralidade,
Mas, no geral, quando você pega os números, a sinistralidade média das carteiras de saúde no Brasil caíram. Você pega dados da ANS, por exemplo, a sinistralidade ela sempre foi o equivalente a 83%, 85% do valor que se paga. Né? E só para vocês terem uma ideia de regra de jogo, normalmente se trabalha num limite de 70% daquilo que se paga. Então, a gente sempre trabalhou muito acima do break-even, que a gente chama, né? Em 83%. Esse último ano, a gente caiu para 76%, 77%. Então, a gente percebe que há uma questão assim, de demanda reprimida, na verdade, o que isso pode virar uma bomba lá na frente, porque são pessoas que estão deixando de serem atendidas em hospitais, em clínicas especializadas, pelo receio da contaminação por Covid. Então, nesse sentido, há um desafogo momentâneo das operadoras em termos de resultados, mas isso é uma realidade que deve durar pouco tempo, porque logo depois, enfim, quando as pessoas se sentirem mais à vontade, a tendência é que essa utilização aumente e a gente volte a essa média normal que a gente viu nos últimos anos. Eu gostaria só de pegar um gancho no que você disse anteriormente, com relação à parte de prevenção, né, que as empresas estão investindo em prevenção, para evitar justamente essa ocorrência em demasia da utilização dos planos de benefícios, né, de assistência médica. Eu tenho um dado aqui de que as empresas investiram no último ano 43% em programas de prevenção, de gestão de saúde, né? E uma outra informação interessante é que o valor médio per capita do custo de saúde em 2019 foi R$ 395 por pessoa, né? E a projeção para 2020, eu não tenho ainda, mas a projeção estava em torno de R$ 500. Ou seja, da mesma forma que se investe bastante, a gente vê que o custo continua crescendo, né? É meio que um paradoxo essa situação, né? Você toma medidas preventivas, investe para que as pessoas não recorram à utilização do plano, porém, o valor acaba subindo bastante. Sim, se nós pegarmos os resultados e compararmos, né, a evolução de 2014 para 2020, de fato, o ticket médio como um todo, ele é muito maior. Nessa análise que você puxou, tem muitos planos de autogestão, que a gente chama, que acaba puxando muito para cima esse número, né? Mas porque você pega, às vezes, realidade de alguns produtos, a gente tem ticket médio de 150, 170 reais, 200 reais. Então, tem alguns dados aí que a gente pode trazer voltado mais para a questão das operadoras de assistência médica nesse mercado que a gente atua, né? Mas não de autogestão, como algumas empresas fazem, que tem normalmente esses valores elevados. Mas assim, Matheus e Wanderley, a questão é que a gente tem um sistema que é muito complexo de você conseguir trazer esse tipo de incentivo a partir do momento que os agentes envolvidos não atuam em conjunto. Então, vou dar um exemplo para vocês. Hoje em dia, as startups, se você pegar hoje as linhas de negócio que estão sendo desenvolvidas, a gente tem assim frentes voltadas para bem-estar físico e mental, tem a parte de Big Data, Analytics, tem a parte de glicemia, né, de diabetes, hard science, treinamento, então, tem uma série de ações que estão sendo feitas. Só que todas elas são ações que não necessariamente atacam o sistema principal de saúde, que é o plano, o convênio médico, né? Eles, na verdade, são soluções que compõem aí e auxiliam o funcionamento do sistema de saúde como um todo. A questão é que eu, como empresário, se eu decido assim, olha, eu vou investir em uma série de soluções, enfim, de programas que incentivam o meu colaborador a ter uma vida mais saudável, tal. A questão é que quando você vai negociar com as operadoras de saúde que precificam esses planos para você ter o direito ao atendimento, ela não faz essa conexão, ela não dá valor a esses incentivos que você implementa dentro da empresa. Ou seja, ela não há nenhuma contrapartida às empresas ou aos empresários que estão investindo nessas ações. Isso eu entendo que seja um problema, porque se eu não crio nenhum tipo de incentivo
as empresas a, de fato, tentarem tornar mais produtivos os seus colaboradores, né, e aí diminuir turnover, consequentemente, uma série de outros impactos, se eles não dão esse incentivo, as empresas desistem, olham esse novo formato, essas atividades que estão vindo como apenas um novo custo ou uma despesa que eu vou ter a mais e que não me garante redução de custo lá na frente. Então, na prática, as operadoras de saúde deveriam, ao meu ver, ter uma participação direta no sentido assim, olha, se você adotar determinados programas homologados aqui pela operadora, né, nós homologamos assim, uma série de ações que, se você é empresário, investir, você vai ter um desconto na sua fatura. Tal. Então, quando você cria esse tipo de estímulo, ao meu ver, você começa a ter rodar a máquina de uma maneira diferente, uma maneira mais assertiva, onde mais mãos estão no ganha-ganha, pensando nesse ganha-ganha. Hoje isso não acontece, hoje é simplesmente torcer para que a gente consiga controlar as contas, porque no final eu posso ter uma série de ações muito bem coordenadas, eu como consultoria, que eu presto serviço para o meu cliente, porém, um acidente, por exemplo, onde uma pessoa fica internada 3 meses, pode ter um impacto de R$1 milhão, por exemplo. E aí todo aquele trabalho que eu fiz, que mitigou o risco dele, ele, no final das contas, acaba sofrendo um reajuste por uma situação eventual que não estava prevista e eu não tenho gestão sobre isso. Então, se nós não tivermos ações em conjunto com todos esses agentes, ações mais integradas, de fato, a gente vai continuar sofrendo esse aumento vertiginoso nos planos de saúde. E não à toa, a gente saiu aí de 2015, 50 milhões de usuários, né? E hoje, 2020, a gente está em 47 milhões, né? A gente está estabilizado em 47 milhões de usuários com plano de saúde desde 2016. Então, só para vocês verem que é um mercado que ele não cresce, né? Ele simplesmente tem uma troca de valores, tal. Ele não vem trazendo crescimento e a gente está falando de uma representatividade de menos de 25% da população brasileira, né? Isso a gente tem notado nos trabalhos justamente isso, né? Ou seja, você tocou num ponto que eu desconhecia, mas eu notava isso por um outro lado. As empresas vêm fazendo trocas de fornecedores para que os seus custos acabem não aumentando, não é? E eu acho que para uma consultoria de benefícios como a sua, eu acho que um dos maiores desafios é justamente fazer as empresas entenderem que nem sempre isso é o melhor para os colaboradores, né? Você eventualmente pode ter uma redução nas despesas, no investimento com benefícios, porém existe a questão de desmotivação, de rede credenciada não atender os colaboradores, uma série de outros problemas, né? É por aí mesmo os desafios que vocês têm nesse sentido? Sim, olhando para esse lado, é muito bem colocado aí, Matheus. Esse é um problema crônico que a gente tem, né? Quando você fica trocando de operadora, né, os clientes para buscar alternativa de mercado, ok, você resolve um problema a curto prazo, mas assim, você normalmente queima aquele cliente naquela operadora que estava procurando fazer um trabalho de manutenção e de perenidade naquele cliente, e você passa para uma outra operadora que tem um interesse comercial, mas assim, também sem um critério mais claro para que tenha uma conta sustentável. Então, eu vou precificar algo sobre uma realidade que não se reflete no final de 12 meses, ou seja, ele vai sofrer de novo uma sinistralidade elevada e, consequentemente, um reajuste elevado. Quando você tenta voltar para aquela primeira operadora que ele estava, aquela primeira operadora fala, não, se você quiser entrar agora, você vai ter que pagar um X mais Y aqui para fazer parte do nosso plano novamente. E isso é uma canibalização do sistema que é incentivado por essas operadoras e as consultorias gostam desse tipo de mecanismo, muitas delas, porque você tem incentivos financeiros quando você faz novos negócios. Só que se você pensar de uma maneira estruturada e pensando em perenidade, isso não faz muito sentido. Na verdade, a meritocracia deveria se dar pela performance da carteira, pelas ações em conjunto entre consultoria, operadora, cliente, né? E isso hoje não acontece. Então, o mercado acaba canibalizando e empresas como a nossa, que procura tratar isso de uma maneira séria, né, procurando perenidade nos contratos, nas operadoras vigentes, a gente acaba prejudicado por esse trabalho, porque há uma pressão muito forte de mercado
e a gente não consegue ter uma atuação efetiva. Então, de fato, isso é uma realidade, essa troca aí de operadoras, mas isso vai ficando cada vez mais limitado, e ainda tem um fator adicional desses últimos anos, que é a consolidação de várias operadoras. Vocês devem ter visto aí os movimentos que a gente tem recentes, né? Uma fusão gigantesca da GNDI, Grupo Notre Dame Intermédica, com a Apvida. Então, eles compraram antes disso uma série de outros players menores. Então, essa consolidação também começa a tornar esse processo ainda mais dificultoso, né? Porque você fica com menos opções para levar para as empresas. A gente está caminhando aí para o final da nossa conversa, né, que está muito interessante. Eu gostaria, da minha parte, de fazer uma última pergunta, né? Como é que você vê o Beneflex? Né? Porque o que a gente tem notado é um discurso muito forte da necessidade das empresas implantarem aí os benefícios flexíveis. Só que, assim, a porcentagem de empresas que efetivamente adotam, seja por questões de gestão, seja por questões de não ter um parceiro adequado para isso, é muito pequeno. Eu tenho um número aqui de menos de 5%. Né? Você estando no meio, né, sendo um agente dessa cadeia, o que você poderia estar falando a respeito disso? Olha, benefícios flexíveis, ele é um modelo que eu entendo que é um modelo do futuro, né, onde você dá mais autonomia às pessoas, né, a tomarem as suas próprias decisões. Então, assim, eu acho que num discurso teórico, essa lógica ela é muito interessante e tende a ser o modelo, né? Hoje é uma tendência, né, não é um mercado consolidado, e aí existe uma barreira que eu acho muito importante, que ela transcende não só nessa questão dos benefícios flexíveis, mas para várias outras questões. O quão as empresas estão, de fato, preparadas para esse modelo, porque operacionalmente falando, né, você disponibilizar modelos, né, aí existem N modelos, né, de benefícios flexíveis, né, você tem modelos mais conservadores, a gente, por exemplo, trabalha com uma empresa de benefícios flexíveis, mas é uma coisa que ela faz essa gestão desses benefícios, e aí a pessoa pode usufruir daquele crédito da forma que ela quer. Mas, por exemplo, para plano de saúde, eu tenho um subsídio específico para os meus colaboradores. Então, a gente fez isso para algumas frentes, mas para benefício, para plano de saúde, por exemplo, a gente não mexeu. Até porque a gente entende, de novo, que a assistência médica é uma necessidade básica. Mas existe essa tendência das empresas disponibilizarem uma verba, né, para que o colaborador tome a sua decisão com base lá ou em pontuação ou em uma série de coisas que foram parcerias que foram pré-estabelecidas pela empresa, ele decida qual que é o melhor caminho para ele. Tem questões, como eu falei, operacionais, tem questões jurídicas, né, nesse sentido, como é que você pode, numa ação jurídica, por exemplo, numa ação de um colaborador que fala, olha, o benefício daquele meu par, ele é melhor do que o meu. Então, assim, como é que você equaliza essa questão e leva isso numa situação, né, de uma ação ou coisa do tipo? Porém, eu acho que olhando para o aspecto positivo, né, essa liberdade de escolha, ao meu ver, ela é vista com bons olhos pelas pessoas que vão compor aquela determinada empresa. Então, eu vejo também como um fator de retenção importante para as empresas que utilizem desse expediente. Mas há uma dificuldade muito grande, ao meu ver, do engajamento das empresas em criar esse tipo de programa. A questão das empresas estarem preparadas operacionalmente para tocar uma frente como essa. E eu acho que no Brasil, assim, você tem algumas empresas, obviamente, né, grandes players multinacionais que têm essa condição de investir nisso com mais qualidade, mas se você pegar grande parte das empresas, que são as pequenas e médias empresas, é muito difícil de você olhar para isso de uma maneira onde você tem que estar olhando para isso e, ao mesmo tempo, olhando para o seu negócio. Então, assim, existe essa... Eu acho que a parte operacional é muito difícil, né? Ou seja... Apesar de você ter falado que é o futuro, eu acredito que, pela cultura do brasileiro, né, em fazer
esse procedimento do benefício flexível, né, de fato ser implementado, eu acho que vai demorar bastante, tá? Porque operacionalmente é muito difícil de ser feito isso, né? Internamente você não vai ter que ter muitas pessoas para poder fazer esse gerenciamento, a não ser que isso seja terceirizado, né? E então, por isso que se explica um número baixo mesmo de empresas que adotam esse critério, né? Mas, como você disse, pensando em termos de retenção, né, é uma ideia muito interessante. Eu acho que, por um lado, assim, benefícios flexíveis acaba sendo uma palavra muito ampla, né? Então, como eu falei, você pode fasear isso dentro da sua empresa, determinados benefícios, né? Você não precisa ir para um leque tão vasto, de repente você escolhe alguns para que as pessoas escolham, outros você já determina, e aí tenta estabelecer algumas medidas, que é o que a gente fez. A gente fez uma coisa mais híbrida e tem funcionado muito bem esse projeto para os nossos colaboradores. Ok, muito bem. Muito bem. Nós aqui do podcast Q3 Remuneração queremos agradecer ao Thiago Geraldo da Gold Star Saúde participar desse bate-papo conosco, um bate-papo bem esclarecedor a respeito do panorama da gestão de benefícios no Brasil. Mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui, Thiago. Muito obrigado, Vanderlei, Matheus, obrigado pelo convite, é uma honra e fico sempre à disposição aí para nós transformarmos e ajudarmos, na verdade, as pessoas que fazem parte desse sistema de saúde aí no Brasil. Então, estamos juntos. Muito obrigado. Thiago, muito obrigado aí por ter aceitado o convite e a gente vai se falando. Tá bom, gente. Obrigado. Um abraço. E é isso. E lembrando que toda segunda-feira no Spotify, o podcast Q3 Remuneração, um canal acima da média, está disponível. Esse programa estará disponível na próxima segunda-feira e será divulgado nas mídias sociais da RH Plus. Esperamos você no próximo programa. Até lá. Podcast Q3 Remuneração, um canal acima da média.